Aleluia. Agora minha pergunta, para mim partir para o segundo momento é, por quê? Por que que Jesus passou por isso? Por que que Jesus aceitou essa humilhação, sendo Ele Deus? Porque Jesus era Deus, Jesus não era um simples homem, Ele era Deus encarnado. Deus desceu na terra, encarnou em um corpo humano e morreu, sofrendo a afronta de homens, os quais Ele mesmo criou. Por qual motivo? Qual foi o motivo dessa sofrência? De Jesus ter aceitado este cálice da ira de Deus. O motivo disso é simples: morrer em nosso lugar. Ele passou o que eu e você deveríamos passar. Ele morreu no meu e no seu lugar. Primeiro porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Jesus passou por isso porque Adão pecou e junto com ele todos os seres humanos. Quando Adão desobedece a Deus, Adão peca. E quando Adão peca, a morte entra no mundo. E quando a morte entra no mundo, ela começa a agir em todas as áreas do ser humano. Você percebe isso na sua vida. Você nasce e já começa a morrer. Fisicamente a morte está atuando no seu corpo. Fisicamente você está caminhando para a morte ano após ano. 30, 40, 50, 60, 90 anos de idade. Você está caminhando para o dia da sua morte. Não sei se você já parou para pensar nisso. Por causa do pecado que habita em você e em mim. E nós temos também morte emocional, morte espiritual, morte relacional. Por causa do pecado. O pecado, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Isto é, quando alguém peca, esse pecado paga para essa pessoa morte. O salário do pecado é a morte. A paga do pecado é a morte. Quando, por exemplo, e para vencer isso, segue o versículo ali, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Como nós estávamos condenados à morte espiritual, relacional, familiar, Jesus, ele decide, Deus, por ser um Deus santo, ele precisa nos julgar. Ele precisa nos julgar porque nós somos pecadores e ele é santo. Nós somos trevas e ele é luz. E onde a luz está, as trevas não podem coabitar. Quando a gente acendeu essas luzes desse prédio, as trevas não estão mais aqui. As trevas só ficam aqui enquanto a luz está apagada. Quando a gente acende as luzes, as trevas fogem, porque onde a luz está, as trevas não podem estar. Da mesma forma Deus, onde Deus estava, nós não poderíamos estar, nós naturalmente seríamos julgados pela presença de Deus. A presença de Deus não seria boa para nós, a presença de Deus seria juízo contra nós. Por isso que Deus decide descer na terra e pagar a nossa dívida, e morrer no meu e no seu lugar. Por isso que a vida eterna, ela vem por Cristo Jesus, porque Jesus, ele passou tudo isso que eu falei para os irmãos, para nos livrar do pecado e da morte. E por isso que ele nos dá vida eterna. Ele falou, a minha promessa para vocês é vida e vida em abundância. É vida, ou seja, é extinguir a morte do coração de vocês. É por isso que Jesus morreu. É por isso que nós adoramos a Jesus. É por isso que nós participamos da ceia. É por isso que nós decidimos seguir a Jesus. É por isso que nós nos convertemos. É por isso que eu prego Jesus para as pessoas. Porque Ele vem acabar com a obra da morte no coração das pessoas e trazer a vida. A vida eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Ele morre no lugar dessas pessoas. Ele se entrega no lugar dessas pessoas. Ele morre no nosso lugar. Os irmãos percebem no versículo 34 que ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Deus abandonou a Deus no sentido de que Jesus toma todos os pecados da humanidade sobre si. Todas as doenças, todas as consequências do pecado ele leva sobre si. Todos os tipos de doença que você imaginar, ele desenvolve nesse processo. Gripe, febre, câncer. Todas as doenças da humanidade ele leva sobre si na cruz, para nos livrar da doença e nos curar da morte. Amém? É por isso que nós adoramos a Jesus.
É por isso que nós louvamos a Jesus. É por isso que você hoje tem que entregar a sua vida de verdade a Jesus. Porque é somente assim que Ele pode substituir você, a sua morte.